Fala galera, Bruno Soares aqui no canal Notícias da Bola RJ. Já chega deixando um like, se inscrevendo no canal e seguindo o nosso Instagram Notícias da Bola RJ, porque aqui a informação do futebol carioca chega primeiro. Vamos falar um pouco de RB Bragantino e Vasco da Gama, confronto importante pelo Campeonato Brasileiro. A bola rola neste domingo às 20 horas e 30 minutos em São Januário e promete ser um grande jogo. O Red Bull Bragantino encerrou a preparação para enfrentar o Vasco na manhã deste sábado. O último treino aconteceu no Centro de Performance em Desenvolvimento em Atibaia, antes da viagem da delegação para o Rio de Janeiro. Os trabalhos começaram com ativação física na parte interna do CT. Depois, o técnico Wagner Mancini comandou um treinamento técnico e tático, já ajustando os últimos detalhes da equipe para o duelo contra o Gigante da Colina. O Massa Bruta chega querendo pontuar fora de casa e sabe da dificuldade que será jogar em São Januário lotado. A provável escalação do RB Bragantino eu solto agora para você. Volpe no gol, Agostinho, Santana, Alex Vinícius, Gustavo Marques e Juninho Capixaba, Gabriel, Eric Ramírez e Herrera, Lucas Barbosa, Henry Mosqueira e Isidro Pita. E atenção para os desfalques da equipe paulista. Pedro Henrique está suspenso e não joga. Além dele, Davi Gomes, Rian, Matheus Fernandes, Eduardo, Fabinho segue no departamento médico. Já Fabrício Guzmán Rodrigues continua em transição física. Mesmo com os problemas, o Bragantino tenta surpreender o Vasco fora de casa e somar pontos importantes no Brasileirão. E do outro lado, tem o Vasco da Gama, que conta com todo o apoio da sua torcida em São Januário para buscar mais uma vitória dentro de casa e a expectativa de casa cheia, clima quente para esse grande confronto. E é isso, meus amigos. A galera, quero que vocês saibam aqui e comentam embaixo o seu palpite para o RB Bragantino e Vasco da Gama. Quem vence esse jogaço, não esquece de se inscrever no canal Notícias da Bola RJ, seguir o nosso Instagram, porque tem cobertura completa do futebol carioca e lá eu posto o dia inteiro no Instagram, é informação 24 horas por dia. Agora eu vou passar o comando para o meu amigo Wellison, nosso jornalista tático, que traz todas as informações do Vascão para a galera do Notícias da Bola RJ. É com você, Wellison. Fala do Vascão aí para eu te escutar, meu amigo. Fala galera, eu sou o Edson Gabriel e vou falar neste vídeo sobre a provável escalação do Vasco da Gama para o confronto contra o Red Bull Bragantino e o planejamento da comissão técnica do Gigante da Colina para esse confronto. Uma informação importante é que o Vasco terá o retorno muito provavelmente do Cuiabano. Ele treinou com o grupo, treinou em todo o período com todo o grupo, então a tendência é que ele volte à equipe titular. Ele que passou aí 6 jogos de molho, digamos assim, por conta do edema que ele teve, a lesão que ele teve. Então, como é um jogador que já vinha passando por desgastes físicos desde a fase do Grêmio, quando ele começou a despontar melhor no futebol de maneira mais efetiva. Então é um jogador que tem essas questões físicas que o Vasco procurou, né, através de sua comissão técnica, preservar. E é um Vasco que deve entrar em campo da seguinte maneira para esse jogo contra o Red Bull Bragantino, com o Léo Jardim no gol, o Pumita Rodrigues na lateral direita, o Alan Saldívia formando dupla de zaga com o Robert Renan. O Cuiabano deve ser o titular, mas existe ainda a possibilidade do Lucas Piton começar o jogo e quem sabe o Cuiabano entrar no decorrer. Isso vai depender muito do que tem em mente o Renato Gaúcho para o confronto em si. E a dupla de volantes será formada pelo Cauã Barros e também pelo Thiago Mendes. O Johan Rojas mais uma vez ficará encarregado de articular jogo, de construir jogadas, sendo aquele meio atacante, construtor. E temos o trio de ataque deve ser formado mais uma vez pelo Andrés Gomes, pelo Adson. E aí tem uma dúvida se o Spinelli começará o jogo, se o David começará o jogo.
Na maioria dos jogos, aliás, sim, desde que o Renato Gaúcho chegou, fica essa dúvida, né? Porque na maioria dos jogos no Brasileirão ele tem utilizado o David, porém em outros jogos já utilizou o Claudio Spinelli, então fica essa dúvida, até porque o Spinelli vive no geral um momento um pouco melhor, aliás, um momento melhor do que o David, então fica essa dúvida. E o último jogo do David também não foi bom, mais uma vez, né, o confronto contra a equipe do Olímpia. Então, o provável Vasco é esse. O Vasco tem um confronto importante, pode empatar em pontos com o Red Bull Bragantino. Tem mais 3 jogos até essa parada para a Copa do Mundo em São Januário. Enfrenta o Red Bull Bragantino pelo Brasileirão Série A. Depois enfrenta o Barraca Central pela Copa Sul-Americana e volta a jogar pelo Brasileirão contra o Atlético Mineiro novamente em São Januário. Então, 3 jogos para o Vasco chegar nessa pausa para a Copa do Mundo, se estabelecer um pouco melhor na temporada e vai buscar isso já contra o Red Bull Bragantino. Então é isso, galera. Gostaram do vídeo? Se sim, muito obrigado, e se inscrevam no canal da Futebol que Encanta, deixem o sininho ativado no YouTube e também sigam as páginas no Instagram da Futebol que Encanta BR, Vasco Resiste e o Notícias da Bola RJ. Um grande abraço, tamo junto.